Ele nasceu em Quatá, no interior do estado de São Paulo, foi vereador em Londrina, formado em História, governador do Paraná, senador da República e é reconhecido no Congresso Nacional como um dos líderes que discutam as principais temáticas do país. O Câmara Livre conversa aqui na TV Câmara com Álvaro Fernandes Dias. Gostaria de contribuir com o senhor, aqui nesse espaço público, com o sentimento que o senhor tem pelo país a partir de junho de 2013. A gente acha aqui no interior, que o senhor conhece, nos grotões do Paraná, que o país foi muito tarde às ruas. Eu gostaria de saber o sentimento do senhor de um país dividido que sai de um processo político ainda em andamento muito difícil. Olha, Nelson, primeiro manifestar a alegria de estar aqui, a convite do Dr. Raul, e conversar com você sobre o Brasil. Eu acho que naquele dia começava a nascer um novo país, ou renascia o Brasil, né? O povo recuperava sua capacidade de indignação e a energia para exigir mudanças fundamentais para o futuro dessa nação. Então, eu vejo com multidões nas ruas do país a fotografia de um país com duas faces. De um lado, a indignação. As pessoas que não se conformam com os escândalos de corrupção e protestam, escrevem um manifesto de protesto nas ruas do país, exigindo mudanças. E de outro lado, a expectativa renovadora, a esperança de um país melhor, a crença num país melhor, com instituições que reabilitaram a credibilidade, como a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça Federal, na esteira de uma operação denominada Lava Jato, que muda não só o cenário eleitoral para 2018, mas que muda a expectativa de muita gente desse país em relação ao nosso futuro, com o surgimento de uma nova justiça, onde aquele conceito antigo, né, de que a justiça é só para os pobres, é sepultado em favor de um outro conceito de que a justiça é igual para todos. E nós estamos verificando isso. E como o senhor considera a crítica de que essa mesma justiça também, de certa forma, em vários dos segmentos que são públicos, é seletiva? A população na nossa democracia jovem é razoável que ela discuta que a gente quer um país além desses elementos? Olha, o discurso da seletividade peca porque deseja compartilhar a responsabilidade pelos escândalos de corrupção igualmente com todos. Não, esse escândalo de corrupção que começou no Mensalão, que teve conexão com o Petrolão e que, através da Operação Lava Jato, se revela fatos estarrecedores, foi patrocinado por quem governava o país. Um sofisticado e complexo esquema de corrupção, idealizado em nome de um projeto de poder de longo prazo. Essa definição foi do Procurador-Geral da República, Antônio Fernando, na época do Mensalão, quando denunciou os chamados mensaleiros, né? É evidente que os artífices principais foram os que comandavam administrativamente o país. A corrupção vicejou no entorno do poder e alcançou outros partidos, inclusive de oposição. E a Operação Lava Jato tem demonstrado isso, né? Mas é evidente que os artífices principais são os detentores do poder e pertencem, portanto, a determinados partidos políticos. Então não há seletividade. O que há é a constatação de uma realidade. Há uma dificuldade do senso comum de entender aqui embaixo todos os meandros desse processo, naturalmente, com mais de uma vertente ideológica e discursiva ao longo de tanta informação. Por outro lado, o país se pergunta nesse momento, após uma foice dura na questão da crise com o afastamento de um presidente da República, fato raro, inclusive na nossa jovem democracia,
se é possível refundar ou iniciar as bases da refundação de algumas das questões fundamentais que não cuidamos, que o senhor há tanto tempo cuida lá no Senado Federal, a partir de um Congresso tão heterogêneo e, de certa forma, em boa parcela, também fundamentalista, às vezes, também extremista, às vezes, ou muito conservador, às vezes. Olha, o Brasil é um país à espera de reformas. E nós não vamos alcançar índice de desenvolvimento econômico compatíveis com a grandeza, com as nossas potencialidades e, sobretudo, com a grandeza do nosso povo, se nós não promovermos essas reformas. Esbarramos no atual Congresso, mas ele não é eterno. Certamente, nós teremos eleições em 2018. Hoje, o povo brasileiro está mais exigente, mais atento a esse fenômeno das redes sociais, os meios de comunicação de massa mais abertos, alcançando mais o grande público do país. Então, sempre, a cada eleição, renasce a esperança de que mudanças ocorrerão. Mas hoje nós temos esse alimento da esperança que foi colocado nas ruas do país, né, nos fazendo acreditar mais de que é possível realmente uma mudança, que o próprio Congresso será renovado. Porque é evidente que, como você diz, Nelson, não dá para acreditar nesse Congresso. Ele está contaminado. Quantos são os políticos investigados no Congresso Nacional, né? Então, obviamente, ele não tem hoje autoridade política e moral para promover as grandes reformas. E tem outro lado da questão, que é o sistema. Nós estamos sob a égide de um presidencialismo forte, de muita força. E qualquer reforma de profundidade só ocorrerá se houver o comando, a liderança, a articulação política de quem preside o país. Por isso, só um presidente mudancista fará as reformas essenciais para o futuro do Brasil. Mas considerando que o período de transição desse espaço acabou de se iniciar e que temos na pauta questões que o país já deveria ter atacado, por exemplo, a questão previdenciária, há muito temor do lado de cá, exatamente por essa série de incertezas e inseguranças. O senhor deve ouvir nas ruas o que vai acontecer com as aposentadorias, a questão dos direitos adquiridos. Há muita troca de fogo de informação já conturbando ainda mais o processo. O que esperar, então, desta atual legislatura ainda e deste presidente Michel Temer para essa situação? É um período relativamente curto, né? Então não é possível esperar grandes mudanças, mas nós temos que exigir pelo menos que se aplane o terreno para as mudanças de profundidades que são imprescindíveis para o futuro do país e podem ocorrer a partir das eleições de 2018. Hoje há muita especulação em relação a propostas do governo Temer, né? Fala-se contra a reforma da Previdência sem saber que reforma é essa. Que sequer foi apresentada. Não foi apresentada. Eu não posso discutir essa reforma. Ela ainda não chegou ao Congresso, né? Mas especula-se maliciosamente, de má fé, e obviamente no terreno do revanchismo, não é? Eu próprio tenho uma posição de independência, eu não estou na base aliada do governo Temer, mas quero apoiar com muito entusiasmo o que for bom para o país e ter a liberdade de me opor e criticar aquilo que eu considerar um equívoco do governo. Então, em síntese, o que eu espero, sem fazer exigências exageradas, é que o governo Temer, pelo menos, comece a preparar o terreno para o salto que deve se dar a partir das eleições de 2018. Dizem os historiadores, o senhor é formado em História, provocação positiva filosófica aqui, também os cientistas políticos, que das crises tiramos algumas lições, estamos discutindo algumas delas. Alguns privilégios, pelo menos, poderão, no campo da Previdência, passar mesmo com esse Congresso e com o governo com a sua situação complicada do ponto de vista de construção de maioria mínima? Quando eu ouço do presidente, só farei a reforma se houver consenso, eu respondo, não fará. É a minha conclusão. Consenso não há. Há interesses contrariados. Certamente, interesses localizados serão contrariados. E nós temos que enfrentar esta dura realidade. Se
a alegação de que a Previdência está quebrada e hoje se gasta um percentual elevado do orçamento da União para bancar a Previdência Social, há que se fazer uma reforma. Idade pode entrar nesse campo, Sim, que é um elemento? Eu creio que inclusive idade, até porque nós avançamos em matéria de longevidade, né? A nossa vida hoje tem um itinerário prolongado. Então, é preciso discutir isso, né? O que não se admite é subtrair direitos adquiridos, que são... O próprio presidente Temer afirma isso, nós não vamos subtrair direitos adquiridos. Mas é possível negociar, barganhar, né, um direito por outro, enfim, desde que isso signifique uma previdência social segura, que vá permitir às pessoas tranquilidade na velhice. Objetivamente, não é meio incongruente imaginar que as pessoas possam se aposentar aos 50 anos? Essa é a regra do jogo para muitas situações, mas tendo como limiar que se elas vão viver até os 75, elas não terão recursos para as suas aposentadorias? Essa é a equação que deve presidir as preocupações em relação ao futuro, né? 50 anos, somos jovens, né? Com 50 anos. Hoje a juventude vai além dos 50, né? E, portanto, é preciso ponderar muito. Agora, é preciso ser um governo com boa comunicação, né? Para discutir isso com a sociedade. Não é possível jogar a goela abaixo, mas é preciso discutir com a sociedade e buscar o apoio da população para essas reformas. O senhor tem reforçado, entre algumas das questões que o senhor ataca, que a gente gasta, por uma série de razões históricas, econômicas e de posicionamento político, 10 vezes mais do juro da dívida, 42,4% da nossa lei orçamentária, com juros, ao contrário da questão da saúde, que é 4,14% nesta proposta orçamentária e 3,91% para a educação. E a sociedade também discute o que acabou de sendo discutido, da desvinculação da receita. O senhor vê risco real? Está bem explicado isso, que o orçamento do ano seguinte, no mínimo, vai ser corrigido pela inflação, ou não é um bom mecanismo? Olha, o calcanhar de Aquiles do governo é essa dívida brutal, a dívida pública, que hoje chega a 4 trilhões, 3,9. Esses números são do ano passado, de 2015, a execução orçamentária chega a esse percentual, 42% do orçamento, com juros e serviços da dívida. Neste ano vamos um pouco além, vamos gastar a metade do que arrecadamos com a dívida, e isso é crescente. Então nós vamos gastar esse ano 1,328 bilhões de reais com juros da dívida. Portanto, se não equacionar a questão da dívida pública brasileira, nós não vamos resolver os outros problemas, porque não existem recursos. Então não há milagre possível. Como vamos ter uma saúde de qualidade para a população sem recursos, né? Por isso essa briga, o governo não assume a sua responsabilidade, a saúde é um caos no Brasil, exatamente porque nós estamos gastando. Em relação a outros países também endividados, nós gastamos mais do que o dobro do que eles gastam proporcionalmente para a rolagem da nossa dívida. É por isso que eu advogo agora uma auditoria dessa dívida. O que devemos, para quem devemos, por que devemos e por que pagamos tanto juro para a rolagem dessa dívida, né? Essa auditoria é fundamental para depois discutirmos uma forma de administração mais competente para reduzir o impacto que asfixia a economia nacional. Os dados reforçam essa necessidade, mas é um outro tabu do país chamado Brasil, discutir os seus próprios pagamentos com os credores lá de fora. Eu não vejo o governo apresentando alternativas, né? Isso é que eu gostaria de ver. O atual governo, né? Durante esse período de interinidade, era impossível cobrar. Mas agora que se tornou efetivo e definitivo, é necessário exigir. Quais são as alternativas propostas por esse governo
para equacionar essa brutal dívida pública do país, sem o que nós não teremos solução para os outros problemas, né? Então essa é uma questão essencial e não se ouve falar nela. O que se ouve constantemente é o desejo do governo de aumentar impostos. Mas você quer colocar a mão grande no bolso do contribuinte para tapar buracos abertos pela própria incompetência do governo e pela corrupção. Isso não se admite mais. Nós já temos uma carga tributária escorchante, né? Ela é perversa e não se admite mais falar em aumento de impostos no Brasil. Não se pode admitir mais. E é recorrente, de quando em vez, o próprio ministro Henrique Meirelles tem falado, quem sabe não seja necessário, provisoriamente. E sempre com essa história do provisório que depois se torna definitivo, né? Então nós temos que resistir a isso. O governo tem que ter criatividade, imaginação para sugerir outras alternativas. O senhor vem do PSDB, que discute, através de um colega senador, José Serra, a medida relacionada à regulação ou distribuição dos ativos e da exploração e da possibilidade internacional de uso do pré-sal e da exploração do petróleo. Também há muito discurso ideológico, ainda mais nesse momento, em relação a isso. Qual é a posição do senhor em relação a essa questão? É estabelecer os limites da capacidade do Estado. O que nós não podemos é ficar num mundo de dificuldades, mergulhados num oceano de dificuldades e um patrimônio não explorado. Então, o governo vai até onde até o limite das suas próprias forças para exploração. A partir daí, há que se abrir com toda a segurança jurídica, sem comprometer o patrimônio público, né, para que a exploração ocorra. É esse o propósito do projeto do senador José Serra. O senhor acaba de apresentar um projeto de lei que pretende fazer com que os ex-presidentes condenados, com questões como a que estão em curso, não tenham acesso a uma série de estruturas que a instituição, o Poder Executivo, fornece a ex-chefes de estados que prestaram seus serviços dentro de uma regra já pré-estabelecida. Essa questão pontual, ela ganha eco aqui embaixo, mas tal qual o foro privilegiado, por exemplo, que está há muito tempo no Congresso e não se mexe. Como o senhor vê esses dois dispositivos? Bem, eu começo pelo foro privilegiado, tem uma proposta de 2013, né, o projeto é de minha autoria, está na Comissão de Constituição e Justiça. O relator é o senador Roberto Rocha, do Maranhão. Ele já tem um estudo e quer discutir com minha assessoria algumas alterações. Ele tem discutido com o Supremo também, com o ministro do Supremo, alternativas para moderar a nossa proposta. Que sejam constitucionais. Porque a nossa proposta é radical, ela elimina para qualquer autoridade o foro privilegiado. De qualquer autoridade. Porque se nós queremos uma nova justiça, não há razão para estabelecer privilégios. E o foro privilegiado é um privilégio que as autoridades detêm. E, além disso, há a questão prática. O Supremo não tem mais condições de julgar todos os casos referentes às autoridades denunciadas, né, que são muitas no país atualmente. Então, o fim do foro privilegiado é uma necessidade urgente. Há essa tentativa de protelação sempre, nós estamos pressionando muito. Ainda ontem conversei com o relator da matéria, pedindo agilidade para que essa matéria venha para a pauta da Comissão de Constituição e Justiça. E a outra questão do projeto que apresentei nesta semana diz respeito a uma injustiça. Veja, o país em crise, mergulhado em crise, o povo revoltado com as autoridades do mundo político. E um ex-presidente que é caçado, no caso, ex-presidente mulher, que é caçada, tem o benefício de 2 veículos e 8 funcionários, num custo de mais de R$1 milhão por ano. Então não é só a questão da economia de R$1 milhão, é a questão da justiça. Então meu projeto impõe que o ex-presidente condenado por crime de responsabilidade pelo Senado ou por crime comum pelo Supremo Tribunal Federal não terá direito a esses benefícios, a essas vantagens, a essa homenagem.
Não creio que um presidente cassado por improbidade possa ter qualquer tipo de benefício ou merecer qualquer homenagem. O que o senhor acha, ou qual a posição do senhor, lógico, como senador, que está dentro da Casa Legislativa no Planalto Central, em relação aos inúmeros já citados pelo senhor casos que dependem da Câmara, de julgamento interno de dezenas de deputados, alguns senadores também, pelo menos 6 ministros, isso pertence à atribuição do Judiciário, com questões ainda decorrentes da possível Lava Jato, e a simbologia de Renan Calheiros, que há anos, é mais de um ano, tem processos que não tramitam no Supremo. É dessa seletividade de angústia que eu me referia e não só daquela em relação aos discursos políticos. Olha, é constrangedor conviver num ambiente onde muitos são acusados, denunciados e não há a providência, até porque não houve ainda o julgamento definitivo. Então, há uma carga de pressão muito forte sobre todos aqueles que desejam transparência, fim da impunidade, justiça. Eu advogo uma proposta que foi aprovada pelo Senado, que foi de autoria do então senador Jarbas Vasconcelos, hoje ele é deputado federal, que impõe o seguinte: o condenado pelo Supremo Tribunal Federal perde automaticamente o seu mandato. Isso eliminaria esse calvário que há no Congresso Nacional toda vez que se tem que cassar um deputado ou um senador. Veja que o caso do Delcídio foi rápido, foi muito rápido no Senado, mas o caso do Eduardo Cunha demorou demais. Agora você imagine se nós fôssemos submeter ao Conselho de Ética todos os parlamentares que estão sendo denunciados aí na Operação Lava Jato. É uma delegacia de polícia. Nós não faríamos outra coisa. Por isso eu considero essencial que essa proposta seja aprovada e a Câmara não coloca na pauta essa proposta. Seria certamente um desafogo para o Congresso Nacional. Tirar do senhor nessa visita aqui em Bauru as impressões sobre a CPMI da Terra, um país que ainda tem várias questões relacionadas à ocupação de poceiros, se for no Norte e Nordeste, com outras características ainda mais difíceis de serem compreendidas aqui, o acesso à questão do território amazônico, o Mato Grosso, o Tocantins, enfim. Que impressões o senhor teve e traz para nós sobre esse conjunto de informações que foram discutidas em um tema tão abrangente? Há alguns anos eu presidi essa CPI da Terra, né, e visitei o Brasil. Inclusive aqui estivemos no estado de São Paulo, Pontal do Paranapanema, estivemos nos estados onde o conflito na área rural é mais agressivo, né? E verificamos que há, infelizmente, uma desorganização fundiária no país e que o governo não tem se colocado de forma competente neste campo. E quando nós verificamos os números, nos últimos 25 anos, o Brasil teve um saldo de balanço comercial positivo de 380 bilhões de dólares. Na verdade, nós teríamos um saldo negativo de mais de 500 bilhões de dólares, não fosse a agricultura. A agricultura ofereceu a contribuição positiva no balanço de 952 bilhões de dólares. Portanto, não fosse a agricultura, nós teríamos uma balança comercial negativa em mais de 500 bilhões de dólares. Tivemos positiva em mais de 380 bilhões de dólares. Veja a importância da agricultura. E nós temos que parabenizar os agricultores, porque apesar de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, falta de segurança jurídica em razão da invasão de propriedades produtivas, falta de condições logísticas, infraestrutura, o custo Brasil elevado, as questões portuárias, enfim, a carga tributária. Apesar de tudo isso, o solo brasileiro, a agricultura brasileira, o agronegócio tem carregado o Brasil nas costas e nós temos que constatar isso e reconhecer. Por isso, nós precisamos de governantes mais rurais
que entendam mais da importância da agricultura para que certamente o Brasil possa alcançar níveis de desenvolvimento ainda maiores. Agora, eu reputo duas coisas. Essa questão é essencial, não é? Isso que referimos, né? Questões todas de infraestrutura, logística, etc. Mas há uma outra questão externa que compromete demais o desenvolvimento do país, que são as barreiras alfandegárias e não alfandegárias, ou seja, esse egoísmo dos países de primeiro mundo, que coloca em desvantagem os produtores nacionais no momento da exportação. Perdem oportunidades de lucro generosas, oportunidades generosas de lucro, porque nessa competição nós perdemos. Se podemos competir em igualdade de condições ou até com superioridade na produção, lá no campo, na hora de vender o produto, nós estamos perdendo, e perdendo muito em função da nossa carga tributária, que está muito distante da modernidade que se pratica hoje em matéria de modelo tributário em países da Europa, por exemplo, nos Estados Unidos. E, além disso, esse egoísmo das grandes nações de impor essas barreiras alfandegárias e não alfandegárias. Nós precisamos de um presidente que tenha aí essa capacidade de articulação entre países emergentes para construir uma força que se confronte com os países do primeiro mundo, para convencê-los de que eles ganharão também se eliminarem essas barreiras. A crise na República trouxe para o senso comum terminologias que eram de mundo muito específico, por exemplo, do mercado financeiro e de alguns poucos políticos históricos do país. Trust, offshore, paraíso fiscal era um pouco conhecido da nossa história recente. A questão da legislação de remessas que acabou sendo aprovada resolve, ou de trazer para cá e regularizar aquilo que for possível, resolve em parte essas questões ou não? Ainda é um campo aberto? A informação que eu tenho é que não está resolvendo, que o resultado fica muito aquém do que o governo esperava. E me parece que os que possuem recursos para serem repatriados não se convenceram da tranquilidade que terão se o fizerem. Então, me parece que o percentual é muito reduzido ainda. O governo não está obtendo aquilo que ele imaginava poder obter. Senador Álvaro Fernandes Dias, de Quatá, radicado em uma região de Maringá, Londrina, onde Três Bocas, há 80 anos, ainda era desbravada pelas picadas, como a família do senhor, que eu dei uma pesquisada, o fez nessa curta história da fundação de um país e de um estado aqui perto da gente. O ser humano é feito de desejos. Gostaria de saber se o senhor tem desejo de sentar na cadeira principal do Palácio do Planalto. Olha, nós ficamos entre o desejo de sentar, porque aí se exige muito sacrifício, né? Certamente renúncia, sacrifício, na esperança de contribuir para que o país se torne um país melhor. E, de outro lado, há uma tentação ao que é mais confortável, de não enfrentar essa dura realidade, né? Então, o Tancredo Neves é que dizia que política é destino. Então, nós imaginamos que o destino é que decidirá esse impasse, né? Se um dia vamos para o enfrentamento ou não iremos ao enfrentamento. Eu estou num partido que, historicamente, sempre apresentou uma alternativa de candidatura, embora não tenha tido êxito em nenhuma das oportunidades, né? E mantém esse desejo de postular, de apresentar uma proposta alternativa. O Partido Verde é um partido que tem como bandeira a sustentabilidade, defende causas imprescindíveis, que são as causas ambientais, dizem respeito ao futuro, ao presente, mas hoje tem a exata noção da importância dessa expectativa de mudança alimentada por multidões nas ruas do país. Então tem que assumir esse compromisso de mudança e tem que apresentar a sua proposta. Eu não sei o que ocorrerá ainda no momento adequado, o partido vai deliberar sobre isso. Muito obrigado. O Canal Livre de hoje conversou com o senador Álvaro Fernandes Dias, de Quatá, vereador em Londrina, no Paraná, para quem não acompanhou a trajetória no início.
governador do Estado, senador da República. Até o nosso próximo encontro.